Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Rafael Duarte aqui. Seja bem-vindo ao podcast da RD Medicine, versão Miami. Here we are, estamos em Miami. Estou em excelente companhia aqui com Ramon Vilela, coordenador geral da RD Medicine, e meu amigo Rafael Carvalho, assistant professor na Kentucky University. Então a gente tem aqui um momento maravilhoso para falar da validação do diploma médico nos Estados Unidos, de como você faz para trilhar esse caminho, de como a RD Medicine pode te ajudar. Seja muito bem-vindo. Maravilha, maravilha. Gente, eu vou começar. Eu acho que a ideia nossa hoje é realmente ter uma conversa bem gostosa, bem ampla, de vários tópicos, de várias coisas. Acho que vai ser, sinceramente, acho que assim, se você nunca ouviu falar de USMLE, de MET, como é que eu sou médico nos Estados Unidos, como é que eu faço residência nos Estados Unidos, hoje é o dia que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua carreira, para você e para sua família. Isso que é o mais importante. Acho que a gente podia até começar apresentando, né? Sim. Quem que vos fala no negócio? Sim, com certeza. Né? E posso que começar? Com certeza. Beleza. Bom, sou Rafael Duarte, me formei na UERJ em 2012, depois fui fazer anestesiologia no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, sou anestesista, intensivista. Mas para o final da residência, entre o segundo e terceiro ano, começou a me bater ali uma decepção com a medicina do país, com a dependência das grandes redes, dos planos de saúde, com o contexto político, social e insegurança para minha filha mais velha que estava nascendo, hoje tenho 3. Então resolvi trilhar o caminho rumo à medicina aqui nos Estados Unidos. Não sabia falar nada de inglês, decidi encarar, aqui estou eu. Fiz residência de medicina interna no Jefferson Einstein Medical Center, Filadélfia. Sou attending physician nos Estados Unidos e hoje tenho o prazer de mentorar milhares de médicos rumo à medicina, à prática médica nos Estados Unidos através da RD Medicine. Muito bom, muito bom. E fez aqui, ó, os sonhadores foi junto, né? Com certeza. Trazendo esse legado. Tem alguns malucos juntos comigo. Só os doidos, só o maluco. Gente, assim, minha história começou em 2013, entrei na faculdade de medicina, em Porto Alegre, na Federal de Porto Alegre. Em 2018 me graduei. Já sonhava muito com os Estados Unidos, mas não sabia direito qual seria o plano, qual seria a estratégia de ir. Terminei me graduando, fiz um MBA. Fiz MBA pela FGV lá no Brasil. Fiz anestesia no Brasil, então sou anestesiologista no Brasil. E durante a minha residência, estava bem, né, acompanhado. E aí terminei vindo para cá, né? Foi um efeito colateral maravilhoso para a minha vida, porque tudo mudou. Então, durante a minha residência, eu apliquei para anestesia aqui nos Estados Unidos e hoje eu estou fazendo anestesia. A gente vai conversar muito como é que são esses caminhos hoje, mas hoje eu estou fazendo aqui na University of Miami anestésio também para daqui a pouquinho também ser anestesista aqui nos Estados Unidos. Bom, pessoal, sou o Rafael, como já foi apresentado, eu acho que minha história se cruza um pouco com a história do Rafa, né, para efeito do podcast hoje, ele vai ser o Rafa, eu vou ser o Rafael, tá bom, pessoal? Podia ser Rafão e Rafinha também, talvez. Mas a nossa história se cruzou um pouco, né? A gente se formou praticamente no mesmo ano, eu formei em 2011, eu sou natural da Bahia, formei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. E comecei minha residência, sou Radiation Oncologist, radio-oncologista no Brasil. Terminei minha especialização em 2016 pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. E alguns anos após, na verdade, mesmo em 2016, eu tive excelentes mentores como o Dr. Robson Ferrinho, o Dr. Antônio Buzaide, e esses mentores foram me guiando através desse processo e me apresentando a esse processo. Vim para os Estados Unidos uma vez, fiquei em Nova York, vim pela segunda vez, fiquei em Boston, em Harvard, e meu coração foi se derretendo, foi se ganhando para vir para cá, e aí lá para 2018 eu decidi encarar o processo, em 2020 veio a pandemia, meu caminho se cruzou com... 2019 veio a pandemia, meu caminho se cruzou com o do Rafa, e aí caminhamos juntos aí nesse processo. Em 2021 nós nos mudamos, né, Rafa, para os Estados Unidos, praticamente no mesmo momento nós nos mudamos nos Estados Unidos. E eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês justamente sobre
as alternate pathways, utilizando o meu exemplo, né? Hoje eu sou faculty na Universidade do Kentucky, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, uma posição acadêmica, e diferentemente do que muita gente fala, diferentemente talvez do que eu mesmo tinha o conhecimento, eu não refiz todo o meu processo de residência. Na realidade, eu não sabia, mas eu dei match, comecei a minha residência, e durante a minha residência, o meu chair me ofereceu: Rafael, você não precisa mais ser treinado. Você quer se tornar faculty aqui na universidade? E lá eu estou. Hoje eu sou faculty, estou em um clinical trial, em um pilot clinical trial como principal investigator, e completamente realizado na minha vida profissional e pessoal. Maravilha. Que prazer de ter aqui, Rafa. Que honra. Muito bom. Isso é legal que você comentou agora, Rafael, isso do Alternative Pathway, né? Se você, primeira vez que está ouvindo isso aqui, muita gente nem sabe o que é Alternative Pathway, né? Isso que, digamos, o que eu estou fazendo seria exatamente o contraste do Alternative Pathway, né? Então, assim, eu estou refazendo a minha residência, mas você tem a oportunidade também de seguir um caminho que, digamos, não é tradicional, digamos assim, né? Seria o alternativo, que aí seria esse que o Rafael acabou de comentar. Exato. O que acontece, Ramon, é o seguinte: os Estados Unidos é um estado muito amplo, né? Assim, como já se diz o nome, Estados Unidos, então são 50 estados, né? mais o Distrito de Colômbia, DC, me corrija se eu estiver errado. E cada estado tem as suas leis e as suas peculiaridades. Exato. E assim é também para aquisição de licença completa, licença full, de licença parcial, de licença de faculty, de licença de treinamento. Então, cada estado tem a sua peculiaridade própria. E hoje os Estados Unidos têm se aberto muito a isso, né? Então, basicamente, para exercer nos Estados Unidos, existem algumas coisas que são necessárias. Exato. Existem algumas coisas que são desejáveis. Exato. Por exemplo, o board, né, a prova de título, a titulação, é algo desejável, mas não é necessário. Sim, verdade. E eu tenho diversos amigos Sim. que estão aqui, não precisam de board. Eu estou em processo de certificação. Eu vou ser board certified por uma peculiaridade do American Boards of Radiology, né, que é quem a Sociedade Americana de Radiologia está dentro do American Boards of Radiology, e eles têm essa peculiaridade de mesmo as pessoas que são treinadas no exterior podem se tornar titulados aqui. Sim. Isso me faz lembrar as diversas perguntas que a gente recebe dos alunos, falando: fala mais sobre essa lei nova, fala mais sobre esse caminho de exercer a medicina nos Estados Unidos sem refazer residência. E às vezes, como isso está vindo mais à tona, né, a gente mesmo divulga bastante as novidades dos Estados Unidos, né, a gente está ali on top of it, então a gente tenta trazer os fatos para a comunidade médica brasileira, mas o fato é que sempre existiram vias alternativas em que especialistas e subespecialistas de todo mundo conseguem exercer a medicina nos Estados Unidos sem refazer a residência, seja através de um clinical fellow ou seja até mesmo diretamente. Então, a grande visão que a gente tem que ter dos Estados Unidos é que é um país da meritocracia, é um país que não desperdiça talentos. Então, se você é um talento e os Estados Unidos vê valor em você, com certeza você tem um caminho nos Estados Unidos. É claro, existem várias vias, as vias mais formais, como eu fiz, por exemplo, fiz residência nos Estados Unidos, Ramon está fazendo, mas o Rafa estava fazendo residência e foi puxado direto para se tornar attending. E mesmo se ele não estivesse na residência, ele poderia ter aplicado direto através da Alternative Pathway para se tornar attending physician direto. Então, a gente não pode confundir essas duas realidades. Nos Estados Unidos, que sempre trouxeram esse tipo de oportunidade, né? Ou seja, eu conheço neurocirurgiões, cirurgiões cardíacos, urologistas, ortopedistas. Nós temos todos esses tipos de experiências que não fizeram residência aqui nos Estados Unidos e que hoje exercem e operam normalmente. E aí a gente tem a novidade que vem sendo trazida, dada a escassez de médicos nos Estados Unidos, que é então a possibilidade de praticar a medicina sem ter feito a residência. Então a gente tem duas coisas que podem até se combinar aí. E aí é uma coisa que eu acabo aconselhando muitos dos alunos por esse caminho, né? Porque como as leis são muito novas, né, e a gente não tem até esse exato momento
algumas informações práticas sobre essas leis, o que eu tenho direcionado, o que nós temos direcionado os alunos a fazerem o caminho do Clinical Fellowship, validar e Clinical Fellowship, a gente vai falar mais disso mais para frente, né, em um estado já aberto. Porque aí ele se encontra dentro daquele estado, já com diploma validado, já inserido dentro de um serviço da especialidade dele. Maravilha. Tem muita gente... Desculpa. Tem muita gente, Rafa, só puxando a linha, tem muita gente que me pergunta, Rafael, o que é essencial para você se tornar médico aqui nos Estados Unidos? E eu sempre falo, essencial é simples. A única coisa que você precisa é se tornar conhecido, se tornar get known. Isso aí é fundamental. Botar o pé na estrada, né? Botar o pé na estrada, criar o seu networking. Sim, e começar esse processo. Decidir porque começar. De lá do Brasil, existem exceções, mas de lá do Brasil é muito difícil que você se torne conhecido e respeitado aqui dentro dos Estados Unidos. Você precisa ter o seu caminho até chegar aqui, né? A partir do momento que você está aqui, as coisas começam a andar. Eles começam a entender quem você é, começa a entender de onde você veio. Sim. E eu vou te falar, pessoal, eu acho que vocês podem compartilhar a experiência também, mas o médico do Brasil, quando vem para cá, ele adquire um respeito pela qualidade da medicina mesmo no Brasil e pela qualidade dos recursos humanos que tem no Brasil. Exatamente, é muito bom que você está falando isso. E eu vou jogar a pergunta para você, Rafael. Me diz assim, a pessoa ela está agora, ela está começando, ela acabou de se formar ou ela está prestes a se formar na medicina. Por que ela tem que considerar a possibilidade dela revalidar, né, o diploma dela e vir para cá para os Estados Unidos? Por que você diria isso para essa pessoa? Eu acho que existem diversas coisas que podem levar e motivar a pessoa a revalidar. A exemplo do Rafa. O Rafa estava muito infeliz com a violência do Brasil, a situação política do Brasil, a situação financeira do Brasil, a situação da medicina no Brasil. Eu acho que esse é o ponto fundamental. No Brasil, o médico não é respeitado. No Brasil, o médico não é reconhecido. Sim. E eu acho que talvez assim, a gota d'água, e Rafa me conhece, ele sabe Sim. o quanto eu tinha um emprego dos sonhos no Brasil. Verdade. Mas talvez a gota d'água para mim trazer para os Estados Unidos foi quando eu escutei de um dos serviços que eu trabalhava, do gerente de um dos serviços que eu trabalhava, Rafael, você não é parte da instituição, você é parceiro da instituição. E isso me fez refletir muito. Então, você começa a se tornar, dentro do Brasil, parceiro. Você é parceiro comercial, você tem uma empresa que presta serviço para uma outra empresa. Sim. E você não é parte da instituição. Hoje você está, amanhã você não está. Hoje você está, amanhã você está. Você não pode sequer vestir a camisa daquela instituição, você porque você não sabe o que vai dentro. acontecer. E o que você sentiu nessa hora? Assim, o que bateu em você nessa hora, Rafael? O que você sentiu? Nessa hora, assim... É difícil dizer, Ramon, mas... frustração? Eu comecei a pensar muito em família, no meu filho que tinha acabado de nascer, na família que eu estava construindo no Brasil, no futuro, na carreira que eu estava construindo no Brasil. E eu estava no topo da minha carreira no Brasil. Sim. Mas eu acho que uma das grandes motivações foi justamente pensar, eu preciso... eu posso ficar aqui na minha zona de conforto, vou estar bem, vou estar rico, vou ter uma casa dos sonhos, ou eu posso mudar o meu destino, escrever algo novo. Propósito, né? Propósito, o respeito. E assim, é sigiloso, mas assim, eu não sei se vocês têm noção disso, mas para você ter uma ideia do respeito que o médico tem aqui nos Estados Unidos, quando o médico assina um contrato com a instituição é como se fosse um jogador de futebol. A instituição tem olheiros para esses médicos, a instituição abraça esse médico, a instituição abraça, agora você é parte de nós. Agora você é parte de nós, agora, para vocês terem uma noção, agora você vai ter, sua mudança vai ser paga por nós, a sua casa, todo o seu suporte vai ser pago por nós, a faculdade do seu filho vai ser paga por nós, a babá vai ser paga por nós. E não só isso, vocês
lembram provavelmente, que vocês já viram no Fantástico, na televisão, a Neymar assinou com o Barcelona e recebeu de assinatura tanto. Aqui nos Estados Unidos, semelhante. Por exemplo, vou te dar um exemplo da minha especialidade, mas em todas as especialidades são assim. Aqui, quando você assina um contrato, só por assinar um contrato de garantia de estar na instituição por 2, 3 anos, você já recebe algo em torno de entre 50 e 150 mil dólares, só por sua assinatura. Sim, eu lembro que eu era muito assediado no 3º ano de residência, com várias propostas com signing bônus de 100 mil dólares, né? Ou seja, eles queriam garantir que ao acabar a residência, eles me teriam trabalhando para eles, né, diretamente. E como o Rafa falou, todas as propostas de emprego incluem um valor para você se mudar para o local, né? E para você levar a família, porque basicamente existe um assédio dos recrutadores com os médicos nos Estados Unidos, o que é algo absolutamente o contrário do Brasil. No Brasil, o médico se forma procurando contatos para ter bons plantões. E a gente vê grupos de WhatsApp oferecendo plantões com pessoas assim que não conhecem umas às outras, oferecendo um plantão em 3 segundos, 5 segundos. Já foi compartilhado isso comigo, então eu vi, me bateu uma tristeza por aquelas pessoas. 3, 5 segundos alguém fala, eu dou esse plantão. Então, ele vai dar um plantão numa instituição em que ele não é parte, ele não trabalha. Alguém ofereceu para um médico, para outro médico que ele não conhece a capacidade técnica. E aí você dá um plantão e às vezes você tem que brigar para receber daquele plantão. Essa é a medicina no Brasil. Não há respeito mais ao médico. E aí isso pode ser multifatorial, a gente pode discutir isso daqui a pouco, mas não há mais respeito ao médico. Enquanto aqui, recrutadores, só para encontrar um médico que feche contrato com uma instituição, recebem entre 10 e 20 mil dólares de premiação, porque ele encontrou um médico que fechou contrato com aquela instituição. E eu vou além, Rafinha. A grande questão não é nem a financeira. Porque, sinceramente, hoje, se você se torna faculty de uma instituição, seja ela uma instituição acadêmica, ou se você se torna private practice, o dinheiro para você é o mínimo. Sim. A questão é o respeito, Sim. a valorização, o quanto eles querem esse profissional Sim. dentro da instituição. O quanto eles te valorizam. Eu queria até comentar sobre o que o Ramon falou, sobre por que um estudante de medicina deveria considerar validar o diploma. O que acontece é que quando você entra na faculdade de medicina, né, eu já fui estudante, você tem toda uma empolgação, você tem todo um sonho que você tinha ao idealizar ser médico. Às vezes você está se espelhando no seu avô, no seu pai, ou você é o primeiro da família, como é o meu caso, e você quer ajudar muitas pessoas, mas você também quer prosperar financeiramente, você quer ter respeito, você quer viver a vida dos seus sonhos através da medicina. E naquele momento, você está vivendo meio que um conto de fadas. Porque você está dentro da faculdade, se você não está muito antenado no que está acontecendo no Brasil, você ainda não se tocou a realidade da profissão, que a sua faculdade vai te cuspir para fora e você vai ser inserido num mercado de trabalho absolutamente cruel e bem diferente daquilo que você idealizou. E daí vem a frustração. Só que você que está no primeiro ano de faculdade de medicina, se você tiver a consciência de que você pode se formar já médico nos Estados Unidos, ou seja, você pode se formar médico no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, isso é algo assim maravilhoso, um privilégio maravilhoso. Pensa nas pessoas que vieram de família classe média alta americana ou ricos nos Estados Unidos, americanos que tiveram toda a estrutura e que estudaram medicina nos Estados Unidos, uma faculdade super cara. Pensa em você se igualando totalmente, tendo seu diploma validado já ao final da sua universidade. Se você for olhar o censo da USP, em 2030 terá mais... Se você for olhar o censo da USP, em 2030 terão mais de 1 milhão de médicos no Brasil, certo? Hoje o Brasil já ultrapassou a Índia em proliferação de faculdades de medicina. É essa medicina que... esse contexto médico que você, estudante de medicina, vive hoje. E imagina, eu quero que você tente projetar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos... aonde você e sua família estarão inseridos. E se nós não temos respeito hoje, como será daqui a 10 anos? Tá? Então, a Índia, em números absolutos, né, tem mais faculdade de medicina do que no Brasil,
mas em velocidade, em proliferação, nós já ultrapassamos. E eles têm mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Hoje, o CFM publicou recentemente, existem mais de 290 processos de abertura de faculdade de medicina no Brasil. Então, faculdade de medicina sem estrutura de medicina de família, sem estrutura hospitalar. Qual será o nível de formação desses profissionais? E a partir do momento, não sei o que vocês acham, mas a partir do momento em que profissionais pouco qualificados entram no mercado de trabalho, como que o respeito da medicina se move? Piora ainda mais, né? Cai ainda mais. E tudo isso também, o Rafael até comentou isso também. A relação que você tem no seu ambiente, não só com o contratante, mas com os seus pacientes, mas com o staff, que é extremamente importante, né? A parte, seja da enfermagem, seja da nutrição, seja da fisioterapia, é incrível e gritante, né? Porque, logicamente, a gente está falando da medicina, porque é o nosso mundo, mas quando você vê a capacidade de cooperação e o nível de qualidade de formação e de vida que esses profissionais também auxiliares, que você também... Tudo isso impacta e espelha em você. Então, e, logicamente, quem se beneficia disso tudo, no final, vai ser o paciente. É o paciente. É o paciente. Com certeza. E aí você sente exatamente aquilo. Você é parte daquele sistema. Muita gente já fala, não, mas vocês... Né, a pejotização, o pessoal fala muito, né, no Brasil. Mas vocês fazem isso porque vocês querem evitar imposto de renda. Meu amigo, se fosse por isso, aqui nos Estados Unidos também iriam fazer a mesma coisa, para fugir de uma alíquota, às vezes, considerável do IR. Mas o que você... Não é isso que o médico está fazendo isso porque ele não tem opção. Ele não tem opção no Brasil porque, primeiro, é canibalismo da própria profissão. Sim. A gente já está se proliferando em níveis que a gente nunca chegou na história do Brasil. Então, o próprio colega está se canibalizando com o outro em 5 segundos. Ele pega, ele está sobrecarregado, porque está 36 horas trabalhando, 70... A gente tem relatos, 72 horas de plantão. Sim. Em UTI, isso é extremamente comum. Emergência no Brasil. Quem que faz emergência no Brasil? Quem que faz UTI? O recém-formado, geralmente. Sim. Infelizmente, a gente sabe disso. Eu vou até além, Ramon. E é até engraçado, porque hoje eu tenho a noção de que quando eu vejo um estudante de medicina, e é um amigo, às vezes, postando foto, eu estou me formando, postando foto da formatura, eu olho e eu tenho um momento que eu chego a ficar triste. Porque eu digo, poxa, essa pessoa está prestes a se frustrar. Está prestes a começar. Porque enquanto está na medicina, enquanto está na escola de medicina... É só sonho, né? É só sonho. Tudo é perfeito. É só sonho, tudo é perfeito. É algo que ele sonhou a vida inteira, se preparou a vida inteira para passar no vestibular, para entrar na universidade. Se for para a universidade pública, suou para isso. Na universidade particular, teve um investimento financeiro enorme para isso. Sim. E, de repente, passou esses 6 anos, fora os anos de preparação, e ele vai achando que vai realizar um sonho. Sim. Tem todo aquele orgulho, né? Aquela formatura bonita, a família está toda orgulhosa. É um balde de água fria. Meu coração pesa nesse momento, porque assim, é algo que... Dá um pouco de pena. Dá pena. Do que a pessoa vai passar, né? Dá pena. Eu acho que todos nós tivemos a nossa fase de frustração, principalmente quando... Assim, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o médico... Quando termina a med school, ele se torna médico, porém, ele só pode atuar como full license após a especialização, né? Sim. Tendo uma especialização. E aqui não existe, como existe no Brasil, essa questão de plantão. Durante a minha residência, acho que hoje está até um pouco melhor, mas a gente ganhava R$ 2.900 durante a residência. A gente fez a residência no Brasil. R$ 2.900. E eu vivia precisando dar plantão, e eu já dei, tipo assim, de Natal e Ano Novo, 4 dias e 4 noites seguidas de plantão, para conseguir fazer algum dinheiro para sustentar minha família durante a residência. Sim. Porque o dinheiro que a gente recebe... E detalhe, 60 horas semanais no papel. Né? Olha, eu puxo esse gancho até para abrir um pouco para vocês o que eu passei durante a minha residência de anestesiologia, onde eu era professor do medicurso, e eu era intensivista do Instituto do Cérebro, que era do lado do INCA. Aliás, um excelente instituto. Um abraço a todos do Instituto do Cérebro. Eu era médico do pós-operatório. Então, eu saía do INCA, ia para o Instituto do Cérebro, dar plantão noturno no CTI, voltava para o INCA. O dia inteiro de anestesia, mas comentando questões. Eu me vi numa situação de burnout completo. Eu tive uma situação próxima de despersonalização, onde uma noite eu estava no Instituto do Cérebro
E após ver os pacientes ir para um lugar de descanso, eu meio que não sabia onde eu estava direito. E eu não tinha identificado o quanto eu precisava de ajuda naquele momento. Eu não consegui pedir ajuda adequadamente naquele momento. E eu tive um momento em que parecia que eu estava me vendo de fora. Quase que saindo do meu corpo, de tão cansado que eu estava, de tão exausto que eu estava, né? E essa é a realidade de muitos médicos no Brasil, com um índice maior de depressão, de suicídio, de burnout, nem se fala. E eu fico muito triste quando eu vejo um médico brasileiro falando que se ele pudesse voltar atrás, ele faria outra profissão. Porque a medicina é uma profissão maravilhosa, né? Não é um dom, né, como as pessoas acham, né? Mas é uma profissão maravilhosa e você foi agraciado com a capacidade de fazer e de ser esse profissional. Agraciado com saúde, agraciado com possibilidade de estudar, de uma família que te deu suporte, de você ter podido fazer 6 anos de faculdade, seja pagando ou não, mesmo quem não pagou, fez pública, foi agraciado com o fato de ter podido estudar naquela instituição, né, e ser médico. E você pode ter a solução para alguém, aliviar o sofrimento de alguém, tratar alguém, salvar alguém. Como é recompensador salvar uma vida, né? Eu, como intensivista, anestesista, intensivista, quantas coisas, quantas situações pretas eu já peguei e pude literalmente puxar aquela pessoa da morte. Olha a capacidade profissional que nós temos, né? Então nós merecemos sim respeito. Você não pode se contentar com qualquer coisa, você não pode se contentar em trabalhar em qualquer estrutura, você não pode se contentar em ser tratado de qualquer jeito, em receber qualquer dinheiro que queiram te pagar, em qualquer momento que queiram te pagar. Você é médico e merece respeito. Eu diria para vocês que estão nos assistindo agora, não é? Quantos de vocês estão passando por isso? Sim. E o nosso coração dói, o meu coração dói. De pensar, eles estão nos assistindo, estão nesse momento, passando por esse momento. E é muito importante, procurem ajuda. Sim. A sua saúde sempre em primeiro lugar. Sim. Eu tive 2 amigos, depois que eu me formei, 2 pessoas que eu trabalhei junto, no período que eu fiquei no Brasil depois que eu me formei, que não resistiram e tiraram suas vidas. Sim. Se entregaram a isso. Então, não deixe isso acontecer, procure ajuda. Sim. E eu acho que a gente também está aqui para ajudar nesse sentido. Eu acho que é essencial, né, a gente, já que a gente está falando sobre isso, é a gente trazer assim, porque a pessoa, ela tá, beleza, a gente já conversou aqui, um considerável, diferentes coisas que a gente já conversou até agora, e a pessoa deve estar, tá, beleza, estou vendo que tem várias coisas legais, positivas. O que você diria, Rafa, para uma pessoa que ela chegou aqui, você diria assim, ela vai dizer, não, mas é impossível. Eu já vi porque o vizinho lá, o fulano lá, é impossível, o cara era um gênio, fora... O que você diria para a pessoa dessa? Você falaria o quê? Eu adoro essa pergunta, porque eu não falava nada de inglês, não conhecia o processo, precisava de visto, então tudo que... Já tinha família, anestesista, trabalhava, tudo que você puder colocar de dificuldade num determinado processo, eu tinha, né? Então, quando me apresentaram o processo, tem 2 faces do processo. Uma delas é a beleza do processo. É você ser médico nos Estados Unidos. E às vezes, até se você foi tirar visto de turista, você viu que era burocrático, você viajou para os Estados Unidos e se encantou, você vê que tudo funciona no país, as regras, você nunca vai se imaginar sendo médico nos Estados Unidos, né? Assim, caraca, eu sendo médico nos Estados Unidos é impossível porque você não conhece o processo, você não sabe o quão factível ele é, o quão reprodutível ele é, o quão justo ele é, que já existem há diversas décadas, milhares e milhares de médicos de todos os países vêm para os Estados Unidos e validam seus diplomas. Então, primeiro você tem aquela coisa, caramba, o sonho de ser médico nos Estados Unidos, existe isso, que às vezes você não tem nem consciência, existe isso. E depois você vê, caramba, o que eu preciso fazer para alcançar isso? Porque a gente vê todo tipo de mito na internet, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e uma das nossas missões é combater esses mitos, né? De que tem que fazer faculdade de novo, de que é impossível, de que só gênio consegue. Bom, você tem 2 provas médicas, o Step 1 e o Step 2, e uma prova de inglês. E você é médico nos Estados Unidos. E a prova número 1, que é a mais difícil, é a barreira principal.
Então, se você decide, tem um método de estudo correto, senta para estudar e passa na prova número 1, estatisticamente você vai virar médico nos Estados Unidos. Porque ninguém passa no Step 1 e deixa de fazer o Step 2 e o OET acaba sendo brincadeira no final do Step 2. Então, você faz essas 3 provas, 2 provas médicas e uma de inglês, vira médico nos Estados Unidos. Então, você tem que, primeiro, acreditar que é possível, acreditar que é para você, e parar com essa síndrome do impostor, de achar às vezes, mas eu não tenho um baita currículo, quem sou eu? Eu só fiz faculdade aqui nessa determinada faculdade, você é médico, né? A sua faculdade, inclusive, é considerada um doutorado nos Estados Unidos, e se você faz as 2 provas médicas e a prova de inglês, você é médico nos Estados Unidos. Você é você. E esse processo é feito para você. E os Estados Unidos funcionam de forma inversa no Brasil, no sentido de que eles formam muito menos médicos do que eles precisam. É por isso que existe a validação. É um processo em que já existe há muito tempo, porque ao contrário do Brasil, o Brasil forma muito mais médico do que vaga de residência e muito mais médico do que, não do que precisa, né? Mas do que alguns lugares podem comportar, então a competitividade sobe muito de forma aí, polarizada no Brasil em alguns lugares, né? Mas em termos de residência, forma-se muito mais médicos do que vaga de residência, por isso a competitividade. Nos Estados Unidos, forma-se muito menos médicos do que se precisa no sistema e do que vagas de residência. Por isso eles querem que você venha para cá. Então você tem que entender, bom, eu sou médico, eu sei estudar, eu sei sentar e estudar. Então eu vou fazer essa prova, vou passar pelo processo e vou me tornar médico nos Estados Unidos. Uma das grandes barreiras das pessoas é o inglês. As pessoas pensam, como que eu vou fazer se eu não sei falar inglês? E aí, mais para frente, a gente fala da estrutura bilíngue da RD Medicine, de como cercar a sua vida de inglês, e de que o inglês é questão de exposição e de tempo, né? Não existe bloqueio mental para o inglês. A minha barreira principal foi o inglês, porque, como eu comentei no início, eu não falava absolutamente nada de inglês quando eu comecei o processo. Eu pausava as aulas mais básicas para traduzir as palavras mais básicas. E aí, se o Rafael de hoje, ou se você pudesse estar me vendo de fora, me filmando, e você pudesse estar vendo aquele menino, aquele garoto recém-formado, tentando traduzir palavras básicas e dizendo que quer ser médico nos Estados Unidos, você ia falar que aquele cara era doido. Você ia falar que aquele cara era doido. Mas o que eu fiz? Qual foi a única coisa que eu fiz que me trouxe até aqui? Continuei. Porque a exposição ao inglês, cercar sua vida de inglês, estudar para o processo melhora muito o seu inglês, você vai passando, vai entrando na veia, você pega o jeito da prova, você vai evoluindo, quando você vê, você está aqui. A melhor forma de fazer várias coisas, ou um processo de várias etapas, é fazer uma de cada vez. E não é à toa que cada prova se chama step, né? Ou seja, é um passo. E uma coisa que é legal, você falou um termo que eu acho que é muito chave, que é a reprodutibilidade do processo como um todo, né? Ou seja, há décadas atrás, era realmente guardada aquela coisa 7 chaves. Assim, quem descobria o jeito de fazer a coisa, né, era assim. Então, eu acho que grande parte do que a própria RD, né, surgiu, e surgiu com você justamente porque você falou assim, caramba, é possível. Sim. É possível e pode ser começado na faculdade, pode ser começado depois de formado. A gente vai falar, vou jogar para você, Rafael, essa pergunta já. Mas existe um caminho a ser trilhado, um passo a passo que você precisa fazer. Você não precisa se desesperar, né? Porque as pessoas elas entram em contato a primeira vez, nossa, é muita coisa, não dá. Dá, a questão é que você tem que quebrar em etapas menores e executar elas de uma maneira factível, em tempo adequado, né? Sim. E aí, o que eu quero jogar para você, Rafael, é assim, o aluno que ele está na faculdade, ele pode estar pensando assim, não, mas eu tô na faculdade agora, então eu vou deixar isso para depois. Eu vou me preocupar isso quando eu for formado, né? Aí entra na possibilidade do cenário terror que você já acabou de falar do futuro da medicina no Brasil. O que se diria assim? A pessoa ela pode começar na faculdade ou ela tem que esperar acabar a faculdade? Ela pode começar depois? O que você tem a dizer sobre isso aí? Não esperem, pessoal, não esperem. O melhor dos cenários e agora, inclusive, eu tô mentorando uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, é brasileira, está aqui nos Estados Unidos e está caminhando para dar match com a gente. Legal. Entende? Então, assim, Red Onc são 2% de IMD. E a gente está conseguindo incluir, engajar e trazer essas pessoas para dentro da especialidade. Então, e ela fez todo esse processo. E isso é visto pelo americano, porque
o americano ele tem uma cabeça um pouco diferente da nossa. O americano, durante todo o seu processo de treinamento, ele vai sendo avaliado. O Step 1 é uma prova aqui, que ela é feita, vamos dizer, no terceiro ano da med school, no terceiro ano da escola médica, Sim. justamente para avaliar a educação básica. Na sequência, assim que termina a escola, eles vão para o CK, Sim. e aí eles não têm OIT, não é? Porque eles basicamente fazem hoje a escola faz a avaliação que é como é similar ao clinical skills, que é similar ao Step 2 CS. E assim eles vão sendo avaliados, e aí entra na residência, durante a residência eles fazem É natural para eles, né? Isso é natural. Exato. E o brasileiro que eles querem aqui, eu digo o seguinte, o Rafa, nós somos a exceção, porque nós viemos como especialistas, e aí para refazer o processo, mas o brasileiro que eles querem aqui é aquele brasileiro que está saindo da faculdade, que demonstrou empenho, que demonstrou a disciplina durante a faculdade, realizou tudo e está saindo da faculdade e aplicando para o processo aqui. São chamados fresh graduates. Seria o cenário ideal, né? E eu vou te falar, viu, Rafa? Recém-formado. Não é tão diferente da prova do médio curso. Eu diria o seguinte, a prova em si é diferente, mas estudo, a né? quantidade de estudo não é Sim. nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para você entrar numa boa residência no Brasil, Exato. você precisa estudar muito. E o brasileiro tem... Pô, gente, vamos lá. A gente lutou numa pirâmide intelectual enorme para conseguir chegar numa universidade lá no Brasil. Né? A gente sabe o esforço que é para todo brasileiro chegar. E brasileiro, como falam, é bicho ruim, né? Sim. Brasileiro é raçudo. E Sim. isso se reflete naturalmente aqui, inclusive... Os residentes brasileiros sempre são muito elogiados nos programas. Verdade. Muito elogiados nos programas. Verdade. Porque a gente tem isso dentro da gente. A gente tem essa capacidade de seguir adiante. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos de pessoas que, digamos, não fizeram o caminho dos sonhos, que seriam fresh graduates, né? Que você acabou de... Ou seja, é possível você vir em qualquer parte da sua vida, em qualquer fase da sua vida. Inclusive, a gente teve um aluno agora, na RD Medicine, com 22 anos de especialista no Brasil, vindo para cá. E ele optou, não, eu quero refazer minha residência, porque eu acho que vai ser uma oportunidade incrível de aprender de novo, e veio para cá. Só que aí eu volto naquela tua frase inicial. O quanto antes. Então, se o aluno ele está pensando, eu estou aqui no meu 2º ano, mas não, vou deixar para depois, que nem o Rafa falou, não, por causa do inglês, por causa daquilo. O quanto antes começar é a época de ouro. Ainda mais na faculdade, você tem tempo, você tem recurso, você pode planejar as coisas com um horizonte, às vezes, de 3, 4 anos. Você tem essa vantagem incrível do tempo. Sim, o estudante de medicina que tem consciência da validação, ele é o maior privilegiado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria colocado a minha força de estudo durante a graduação no processo de validação e, naturalmente, você já vai se formar sendo médico nos Estados Unidos. Porque se você usa materiais bilíngues da RD Medicine, por exemplo, para estudar para o seu ciclo básico, você já vai muito mais profundamente do que os seus peers, do que os seus colegas na faculdade, ou seja, você vai se destacar na sua faculdade, tirar notas altas, né? Quando você chegar no 3º, 4º ano, no máximo no 5º, o Step 1, ele vai ser assim tranquilo para você, porque você já vem lidando com aquilo ali. E o interessante é que na RD, os alunos, estudantes de medicina têm acesso prolongado à escola, né? Eles têm acesso por 5 anos. Então, eles pautam a formação deles na vinda para os Estados Unidos. E eles criam networking com a gente, e a gente acompanha esses alunos e vê o crescimento deles ao longo. Então, no momento em que eles vão avançando, eles já conhecem pessoas e têm acesso a pessoas que eles não teriam. E o mindset deles é setado muito alto. Porque o cara, ele conhece o Ramon, ele conhece o Rafael, ele não vai se contentar em dar um plantãozinho por R$1.200. Que vão te pagar 60 dias depois. Exatamente. O cara sabe que ele vai ganhar 300, 400, 500 mil dólares por ano com tranquilidade, mesmo que ele seja um médico mediano, é o normal nos Estados Unidos, ele vai ganhar entre 1 e 1 milhão de reais por ano, já tirando taxes, e daí para mais, né, ele vai se contentar
né, em viver aquém do que ele pode, né? E até intelectualmente também, no sentido de ter respeito, né, de você se colocar dentro da medicina, se colocar dentro da sua especialidade. Então, você que é estudante de medicina, você é altamente privilegiado em você estar ouvindo isso, ter noção desse processo, ter consciência desse processo. Você tem mais tempo, as matérias estão mais frescas na sua cabeça, né? Então, para você é natural. Só que existe um paradigma que a gente tem que quebrar. O paradigma é que o cara que está na faculdade de medicina e que está se preparando para os STEPs, ele ainda é visto como um extraterrestre diante de toda a turma que está fazendo o preparatório para residência no Brasil. Totalmente. Né? E a gente tem um trabalho, uma missão de tentar meio que mudar isso, inverter isso. E colocar os caminhos à disposição dos estudantes de medicina, e eles podem mais naturalmente escolher entre ser médicos no Brasil, não há nada de errado nisso, se a pessoa quiser escolher, e ser médico nos Estados Unidos. E o caminho está aqui, está aplainado, né? Você estuda assim para o Step 1, você estuda assim para o Step 2, você estuda assim para o OIT, a gente te ensina a passar nos steps, te ensina inglês médico, te mentora no processo, né? Então você tem um caminho natural a seguir também. Né? Assim como o cara fala, não, eu vou fazer esse curso aqui para residência porque ele é bom, ele vai me preparar, eu vou passar nas melhores universidades. Né? Você tem uma escola que hoje é a estrutura mais completa do mundo, que é a RD Medicine, que vai te abraçar em tudo e também vai te levar a passar na residência. E se você se forma nos Estados Unidos e é especialista e quer depois voltar para o Brasil, também não tem nada de errado nisso. Né? Dá para fazer, você acha? Hã? Dá para fazer, você Dá, acha? dá para fazer. Eu acho que que ele não vai querer. Né? Acho que na prática ele não vai querer. Acho que na prática ele não vai querer. Mas se quiser, pode. E vai voltar diferenciado. Conheço, poderia enumerar aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram residência aqui nos Estados Unidos e por contextos e convites diferentes voltaram para chefiar organizações no Brasil ou serviços e departamentos no Brasil, estão muito bem financeiramente, muito bem colocados em suas especialidades, porque eles saíram da manada completamente. É isso que o estudante de medicina tem que enxergar. Se você quiser ter que seja uma experiência nos Estados Unidos, uma experiência de formação nos Estados Unidos, quando você volta para o Brasil, você já é completamente diferenciado. Isso é uma coisa muito importante, porque você falou ali do sarrafo, né? Ou seja, da tua linha de referência. Sim. Se você é um estudante de medicina, você começa a ter uma noção do que tem brasileiro fazendo essa caramba. A minha linha de referência que era aqui, ela agora está aqui. Exato. E porque o brasileiro que ele volta para transformar os ambientes de trabalho. Exato. Porque ele veio para cá, ele abriu a cabeça dele, né? De uma forma, ele viu, cara, eu posso transformar uma organização de saúde de uma maneira tão mais eficiente, Sim. Né? Porque isso é uma característica, assim, inata do americano, dos sistemas americanos, que é a eficiência. É buscar sempre a eficiência, é buscar sempre, né, o melhor output, o menor gasto de recursos para tentar otimizar isso aí. E o cara, quando ele volta para o Brasil, quando quando esse médico volta para o Brasil para chefiar, volta com a cabeça completamente aberta e que sugou tudo daqui de um país de primeiro mundo para voltar para lá. Então, muita gente fala, tá, mas qual o sentido? Se eu penso em algum momento voltar, qual o sentido de eu ir para aí em primeiro lugar? E o sentido está aí. Exato. É que você nunca volta a mesma pessoa. Basta você ver, você vai fazer uma viagem na sua vida, você já não volta a mesma pessoa. Exato. Agora, você imagina você fazer um treinamento médico, com networking. Cara, e se você quiser voltar para os Estados Unidos depois, você volta. Porque se você validou o diploma e treinou nos Estados Unidos, você é médico nos Estados Unidos para sempre. E no mundo. E no mundo. Eu te dou até um exemplo, Ramon. Hoje, se você pensar dentro da oncologia do Brasil, existem 3 grandes nomes na oncologia do Brasil. Uma é o Dr. Antônio Carlos Busadi, que foi o meu mentor. Outra é o Dr. Paulo Hoff. E outra é a doutora Clarice. Sim. Os 3 foram treinados aqui. Com certeza. É totalmente possível retornar após. Com certeza. Eles vieram para cá, foram treinados, retornaram para o Brasil e hoje dominam a oncologia. Com certeza. Eu cito o exemplo do Dr. Pantoja, né, que inclusive tive uma carta de recomendação do Pantoja, que fez residência de clínica médica na Mayo Clinic, né, fez POMCRIT na Baylor, e depois ele voltou com um convite de fundar a Rede D'Or. E ele teve esse convite de fundar a Rede D'Or. Eles fundaram o Copa D'Or, né? E ele se tornou diretor do Copstar e Copa D'Or, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim, no CTI, né?
e ver assim, a liderança dele, o quanto ele é elogiado por todos os profissionais, né? Então, a despeito do cargo de gestão elevado que ele tem, muito capacitado como médico e muito elogiado tecnicamente também. Então, a capacidade organizacional, de liderança e a capacidade médica são completamente diferenciadas. E aí eu puxo um gancho até para perguntar para o Ramon aqui, e se o Rafa quiser comentar também, quais os benefícios de você passar pelo processo do USMLE, o processo de validação pessoais, benefícios pessoais, assim. Quem era o Ramon e o Rafael antes dessa decisão de se tornar médico dos Estados Unidos e depois? Não estou falando dos achievements, não estou falando do match, não estou falando da conclusão final, estou falando do caminho mesmo. Eu falo o seguinte, Rafa, eu queria até puxar essa linha. O estudante de medicina que começa esse processo e ele tem a possibilidade de fazer completamente em paralelo com a faculdade, ele vai se tornar, durante a faculdade, alguém que vai se destacar muito mais do que qualquer outro estudante de medicina. Só por isso ele já vai ter uma chance de sucesso enorme nessa profissão. Ele vai naturalmente se destacar. Vai se destacar pelas habilidades de pesquisa, pelas habilidades de ciência básica que ele vai adquirir. Ele vai se destacar. Após isso, durante o processo, se ele fizer o processo em associação, eu decidi ficar no Brasil, ele está preparado para fazer a prova de residência. Sim. Ele está preparado com o programa da RD Medicine. Ele está totalmente preparado para fazer e se dar muito bem na prova de residência. O inverso não é válido. Não. Quem se prepara para a prova de residência no Brasil, ele não está preparado para o processo. É interessante essa clareza de que as provas de validação aqui, elas são as mesmas que os estudantes de medicina americanos fazem. Então, nada mais justo do que, se eles precisam fazer essas provas para exercer a medicina, nada mais justo que a gente faça as mesmas provas. Exatamente. Que é o Step 1, Step 2. Então, quando eu, como senior resident nas enfermarias americanas, eu lidava com estudante de medicina americano, a base teórica deles é impressionante. Então, por um lado, sim, o médico brasileiro é elogiado, né, pela disponibilidade de trabalho, no olho, sabe? Não foge da luta, né? E também tem uma capacidade técnica boa quando ele se dispõe a isso, porque a nossa formação médica também ela é heterogênea com base no que a gente quer. Eu posso fazer uma faculdade excelente e não extrair tudo dela. Eu posso fazer uma faculdade mediana e ser um cara diferenciado e me tornar um grande médico porque eu fiz uma faculdade mediana. Então, o brasileiro é bem visto, mas eu estou falando da capacidade, da carga teórica de um estudante de medicina bom americano é impressionante. Porque eles estudam para o Step 1 primeiro, então eles têm uma base de ciclo básico muito forte, e essa base de ciclo básico, como é o Step 1, é linkada à aplicabilidade clínica, e depois eles vão estudar para o CK, e assim, eu fiquei impressionado assim, com o nível de detalhes e de como manejar um paciente na teoria, né? Eles são muito bons de teoria, não tão de prática como os estudantes de medicina brasileiros. Agora, é interessante isso. Mas eu acho que talvez isso seja justamente o que falta, Ramon, na formação médica no Brasil. No Brasil, os médicos brasileiros são muito bons de clínica. Eles são muito bons de manejo clínico, até mesmo porque eles são meio que jogados, expostos no sistema, com alta demanda, tudo. Aqui os estudantes são muito mais protegidos. E eles têm o que eles chamam de foundation. Foundation é como se fosse a base, o concreto da casa. E o concreto da casa está na medicina básica. Muitas das vezes, a gente menospreza a medicina básica, às vezes a gente menospreza, por exemplo, a anatomia, exceto se você for ser cirurgião, ou se você for trabalhar alguma coisa que lide com anatomia. Então, você despreza a ciência básica para pegar a clínica. Aqui, eles constroem primeiro a ciência básica, e aí, em cima da foundation, da ciência básica, do suporte, skills, né? Você cria a sua clínica skills. Isso puxa o gancho de como passar pelo processo nos fez melhores médicos, mas também melhores pessoas, né? E aí eu queria que o Ramon comentasse sobre isso. Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente acabou de discutir o ponto que eu acho que é uma beira a obviedade para nós que já passamos pelo processo, que é esse ganho, assim, que é incrível e é uma das partes do que nos fez estar aqui hoje, né? De trabalhar com educação médica, porque
você ganha tanto em termos de educação, você fala, eu preciso passar isso adiante. Eu preciso, de alguma forma, mostrar para os estudantes que estão lá no Brasil, para os médicos que estão no Brasil, que assim, as coisas fazem tão mais sentido, é tão mais possível você alcançar mais níveis intelectuais que você precisa transbordar isso, né? Sim. Então, o ganho intelectual é fantástico. Então, a gente até brinca. Passar pelo processo, o pior que te acontece é te transformar num melhor médico. Sim. Né? Então, esse é o pior efeito colateral, é te transformar num melhor médico. Porque o resto já conversando também, tocamos esse assunto. Obviamente, a questão do retorno financeiro, que é muito boa aqui nos Estados Unidos. Só que eu gosto de sempre adicionar a questão, você tangenciou isso agora, que é o seu ganho como pessoa. Sim. Né? Na sua ética, seja profissional, seja pessoal, na sua ética de trabalho. Sim. Você trabalha em ambientes que têm uma ética de trabalho muito elevada. Verdade. Né? Pontualidade, o grau de entrega que você precisa ter, a qualidade de entrega, né? A capacidade de argumentação e justificativa das suas ações. Sim. E a sua accountability. Sim. Né? Ou seja, você, infelizmente, tristemente, às vezes no Brasil a gente vê, às vezes em discussões com colegas, a incapacidade de alguns colegas de justificar certas condutas. Né? Sim. E a própria formação médica ela é muito indagativa. Ela vai sempre te perguntar por que você está fazendo isso. Mas você acha que isso é o melhor para o paciente? Baseado em quê? Qual é a tua evidência? Então, e muita gente, muito brasileiro, vem para cá às vezes fazer a primeira experiência. Você que está estudante de medicina, ou médico, vem para cá. E às vezes acha que é grosso, né? Pô, fulano foi grosso, a médica, o médico foi grosso comigo, ficou me perguntando. Não, porque na verdade é o jeito que ele tem, né, o staff, o attending, de te ensinar. Porque se você não consegue me justificar, eu vou te questionar até você... Opa, não sei. Sim. Então agora, beleza, então eu tenho alguma coisa para te ensinar, eu tenho alguma coisa para colaborar com a tua formação. Então eu acho que o ganho também nesse sentido pessoal, na sua ética pessoal, na sua ética de trabalho, é imensurável. Verdade. Então a gente falou a parte intelectual, falamos da parte financeira, falamos da parte de ética, né, e de ganhos pessoais, enfim, para a sua vida. Acho que uma coisa também que é muito importante, que eu sou cristão e sempre coloquei a família em primeiro lugar. Acho que, para mim, isso é o alicerce de qualquer pessoa, é o alicerce enfim, de uma sociedade, enfim, de uma maneira saudável. E eu acho que vir para cá, você não é somente um benefício que você carrega consigo, não é aquele diploma que você vai colocar na parede e falar, nossa, que conquista legal que eu tive, né? Sim. Eu fiz isso, alcancei. Não. Você vai usar, e eu tenho certeza, né? Qualquer pessoa, vocês podem dizer isso com certeza, no final desse processo você nunca mais vai usar a palavra eu, né? Você sempre vai usar nós, porque não somente é um ganho de todos, mas todos investem nesse caminho com você, nesse sonho com você. Verdade. Então, eu acho que isso alimenta também um senso de propósito muito grande. Quando você está nesse processo, isso te dá um combustível que você não consegue, às vezes, nem explicar. Você está cansado. Né? Assim, por exemplo, eu fiz provas durante a faculdade. O Rafael acabou de comentar, né? Se você tem a oportunidade de andar concomitante, ou seja, eu fiz faculdade e fiz algumas provas de revalidação. O Step 1, fiz no meu 4º para 5º ano de medicina. E isso, assim, cara, eu não sei o que vocês têm para comentar aí disso, mas para mim, game changer. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre, né, acho que nós somos cristãos, é uma das coisas também que nos une, que nós temos em comum. E tem um verso que eu trago comigo, que é o seguinte, é um versículo da Bíblia que diz o seguinte: Deus, que é bom para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou sequer podemos imaginar. E só contando uma história rápida, Ramon e Rafa, eu no meu 3º ano de escola, eu morava, minha família é de Vitória da Conquista, né? E eu fui para Salvador, na época minha família não tinha condição de pagar uma escola particular, uma faculdade particular, nada. E eu consegui uma bolsa integral, numa escola chamada Integral, inclusive. E fui para Salvador, fui morar de favor na casa de um anjo que abriu as portas para me receber, me deu um quarto na casa dela e eu morava nesse quarto, que era
um quarto dos fundos da casa, muito digno, tudo, e graças a Deus que eu tive isso, mas morei de favor, encontrei esses anjos no meu caminho. No meio do meu 3º ano, eu perco meu pai, que é o meu suporte, foi o meu alicerce. E eu lembro que no meu 3º ano, eu me preparando para conseguir entrar na faculdade de medicina, né, no 3º ano do colegial, preparando para entrar na faculdade de medicina, eu caminhava em Salvador até a faculdade, dava mais ou menos 1 quilômetro, e passava na frente de um hospital que estava sendo construído, que chama Hospital da Bahia. Eu tive o prazer de trabalhar lá com o Dr. Marcelo Zollinger, era o dono do hospital. E esse hospital estava construindo, e eu olhava para aquele hospital e dizia, poxa, um dia ainda vou trabalhar aqui. Estava sendo construído um desenho de Jorge Amado, acho, no projeto do hospital, um negócio assim incrível. E isso foi passando. No meio do 3º ano, eu perdi o meu pai. E perdi todo o suporte, todo o alicerce, inclusive o alicerce financeiro. E dei sequência, e 4 meses depois de ter perdido meu pai, teve as provas de vestibular. E minha mãe já tinha falado, olha, se você não passar, você vai ter que voltar e não vai poder continuar. E eu dei sequência e consegui entrar na universidade pública, cursei minha universidade, depois fui para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sim, que excelente. É um dos melhores hospitais do Brasil, é o maior hospital privado da América Latina. Sim. E fui treinado por uma equipe incrível de médicos, e eu tenho muito orgulho das minhas origens, do que eu fiz. Sim. Então, Deus, eu sonhava em um dia trabalhar naquele hospital da Bahia. Ir para aquele hospital da Bahia. E hoje mas é faculdade na Universidade do Kentucky. O que eu pedia para Deus era, Deus, se você me fizer médico para trabalhar lá em Conquista, em algum hospital de Conquista, eu estou feliz da vida. Mas eu imagino, assim, se você for muito bom, quem sabe eu não possa vir para cá, para o Hospital da Bahia. Sim, o casamento... E aí fui para a Beneficência Portuguesa, e hoje estou aonde, gente? Sim. Na Universidade do Kentucky. Fantástico. O casamento da bondade de Deus com o esforço humano é fantástico. É imparável e ilimitado. Não existe nada impossível, Rafa. Você faz, executa a sua parte, Deus faz a parte dele, é uma bomba. Não existe impossível, gente. Não existe impossível. E você está na planície, né? Ele está vendo a montanha, então ele vem muito mais longe que você, né? Eu acho que agora, para a gente voltar numa coisa que eu acho importantíssima a gente frisar aqui. A gente conversou de 2 coisas, né? A gente conversou de 2 momentos de vida. O momento de vida das provas, que a gente acabou de falar. O que são essas provas, que são as steps? Acho que a gente vamos focar nisso agora para a gente falar do processo. O que são eles, né? O que é o USMLE? É a mesma coisa que o STEP? O que é o MET? Você comentou uma palavrinha MET. O que é isso? E o né? Isso é uma fase de vida. E tem a outra fase de vida, que é estar sendo médico ou médica aqui nos Estados Unidos, né? São 2 momentos, 2 fases de vida que vão exigir investimentos de tempo, investimentos pessoais diferentes, retornos diferentes, né? Então, Rafa, você, para aquela pessoa, né, que ela já está aqui acompanhando a gente, o que é o USMLE? O que é a mesma coisa que o STEP? Quantos são? O que é exatamente? Como é que está no meio disso tudo? Sim. Bom, o processo de validação do diploma médico dos Estados Unidos, a gente chama de USMLE, mas não tem nome, né? Qual é o nome? Processo de validação dos Estados Unidos. E o USMLE é a prova. São os USMLE Steps, né? Então você tem USMLE Step 1, USMLE Step 2 e USMLE Step 3. Mas o Step 3, ele não é necessário para a validação. Eu gosto de organizar na cabeça de quem não sabe nada do processo em 2 etapas: validar e aplicar. Validar e aplicar. O que é validar? Validar é fazer 2 provas médicas e uma prova de inglês. Então você fez o Step 1, que é a barreira principal. Você faz o Step 2 CK, que é uma prova mais clínica e mais prazerosa. A gente vai falar de cada uma dessas 2 provas aqui. Você faz a provinha de inglês, que vai demorar aí 4 semanas de preparo. Validou. Vai chegar na sua casa uma coisa chamada de ECFMG Certificate, que é o seu diplomazão validado nos Estados Unidos. E aí você vai fazer o que com esse papel? Aplicar. Lembra que é validar e aplicar? Aplicar para quê? Você pode aplicar para residência, que é o caminho mais convencional. Você pode aplicar para um Clinical Fellowship, que é uma subespecialidade da especialidade que você tem no Brasil.
ou você pode aplicar atualmente, né, cada vez mais popular e se consolidando cada vez mais para uma vaga de trabalho diretamente. É claro que você, com diploma validado, também tem outras opções, como a gente tem história de pessoas que são professores universitários após validar o diploma, são professores de faculdade de medicina nos Estados Unidos, com diploma validado apenas, ou que seguem a linha de gestão nos Estados Unidos, ou fazem um MBA, ou começam a trabalhar com gestão nos Estados Unidos após validarem o diploma, ou então começam a trabalhar com a indústria farmacêutica também. Mas fez os steps, 2 provas médicas, 1 prova de inglês, validou, aplicou para residência, fellow, ou agora, atualmente, vaga de trabalho. Então, beleza. Então, a gente conversou então desse momento. Então, essa primeira fase é o que você acabou de falar, as 2 palavras aí, então seria, né? Preparar, validar você e validar e depois você aplicar para garantir a sua vaga, seja em qualquer um desses caminhos que a gente acabou de conversar, que depois a gente entra um pouquinho mais em detalhe. Pode destrinchar mais agora cada um desses. Falar um pouquinho de cada um. Então, acho que vamos começar. O que é o... Então, você falou, né, que a barreira principal, ou seja, estatisticamente, matematicamente, e a gente vê isso na prática também, é que a pessoa passou o Step 1, ou seja, ela teve a resiliência, a resistência ali, o comprometimento, a disciplina de seguir aquele cronograma, de se planejar e fazer a prova do Step 1. E aí ela vai embora, né? Ela liga a marcha e vai embora. Sim. O que é o Step 1? Como é que é? Uma prova, eu posso fazer no Brasil? Não posso fazer? É no papel? Como é que funciona? Muito interessante essa pergunta, porque você pode se tornar médico nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Você pode fazer todas as provas estando no Brasil, inclusive o Step 1. O OIT, que é a prova de inglês, você pode fazer até em casa. Mas as provas médicas, você vai num centro aplicador de prova e vai fazer no computador. Tá? Step 1. Step 1 é uma prova de ciclo básico. Então vai cair patologia, vai cair fisiologia, vai cair microbiologia, imunologia, e aí bioquímica. E aí o cara que já é formado há muito tempo, né, ele quase cai para trás, quando ele descobre que ele tem que estudar todas essas coisas. Só que é uma prova feita para equalizar o ciclo básico, né, no mundo, né? A gente lembra, mais uma vez, que é a mesma prova que o americano faz na faculdade de medicina dele. Então, você impondo essa prova para o mundo, você meio que dá uma equalizada no ciclo básico no mundo inteiro, na qualidade, no mínimo necessário de aprendizado, né? Agora, é uma prova muito bem feita e clinicamente contextualizada, tá? Então, o Step 1, ele vai linkar, ele vai dar sentido ao ciclo básico. Ele vai pegar o ciclo básico e vai aplicar ali aquilo dentro da clínica. Tanto que, apesar de ser uma prova de ciclo básico, 99% das questões são casos clínicos. E você pensa no diagnóstico, você lê aquela questão, pensa no diagnóstico, mas as opções não são o diagnóstico, mas sim algo da fisiopatologia daquele diagnóstico. Esse é o Step 1. Uma prova que não tem pegadinha, uma prova que não quer te enganar, que não existe exceto ou que não existe marca errada, né? É uma prova muito justa, praticamente não existe recurso, porque é uma prova muito bem feita. Inclusive, falando um pouco da logística de prova, né? É uma prova de 8 horas, o Step 1, são 7 blocos de 40 questões. Você tem 1 hora para executar cada bloco. Então, quando você chega, você abre um bloco, você abre um cronômetro de 1 hora. E você tem cerca de 40 questões para você executar. Se você executar antes de 1 hora, aquele tempo sobra para o seu descanso. Se você não executar antes de 1 hora, você acaba perdendo questões no final. Então, você tem 1 hora por bloco. E sempre entre um bloco e outro, você tem a opção de ativar o próximo bloco ou tirar um break, né? Você tirar um intervalozinho. Você tem 60 minutos de intervalo, na verdade 15 minutos de um tutorial inicial, mais 45 minutos de descanso de intervalo, mas você não precisa do tutorial inicial, você pula ele, você fica com 60 minutos de intervalo para gerenciar entre esses blocos de 40 questões. Então, é uma maratona no dia da prova, então você tem que ter um preparo excelente, não só em termos de matéria, mas também em termos de gestão de tempo, de sagacidade de prova, de capacidade. E por que ele é o mais difícil? Ele não é só o mais difícil e a barreira principal. Ele não é só o mais difícil por causa das matérias. Matéria você aprende, medicina você aprende. Tudo tem jeito, as questões se repetem. Ele é o mais difícil também porque você está saindo do zero para fazer uma prova de 8 horas em inglês.
Você não se adaptou com o jeitão do USMLE, com o jeitão das questões, né? Às vezes o inglês não é bom, então o cara ainda lê lento, e aí no final ele já está lendo rápido, né? Já está com mais técnica de leitura em inglês, de leitura de questão. Às vezes você lê a questão final, lê as opções primeiro, você vai montar a sua melhor técnica, né? E aí a gente vê claramente que o Step 1, ele representa cerca de 70% do processo. Porque ele pega uma pessoa crua, uma pessoa lá do início, onde ela falou, bom, decidi, vou ser médico dos Estados Unidos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho essas matérias aqui para estudar, eu tenho que passar nessa prova aqui. Então ele começa meio perdido, né? E aí tem até a dificuldade do início, a gente pode até puxar uma próxima pergunta ou um comentário, né? Como que é essa sensação no início do estudo para o Step 1, né? Ou como que ela é, às vezes, um pouco desencorajadora, né? Você fica desanimado porque você não está acostumado com aquela profundidade de cobrança, você não está acostumado a linkar o ciclo básico com o ciclo clínico, às vezes você não está acostumado a ler inglês de uma forma tão fluida, né? Então, esse sair do zero para mergulhar no USMLE é um dos principais fatores que fazem com que o Step 1 seja a etapa mais difícil. E não é à toa que, sabendo disso, isso tanto empiricamente nós, né, experimentamos isso, quanto os alunos na própria RD também, a gente nota muito isso. Então, acho que a primeira coisa que tem muito a ver com o mindset, né? Ou seja, com a mentalidade da pessoa. Você pode ver isso e pensar, nossa, não, isso é muita coisa e tal, não vou... Ou se pensar isso e virar essa chave e falar assim, cara, eu vou chegar lá, Sim. eu vou conseguir. Tem jeito para fazer, tem técnica para fazer. Né? Um maratonista ele não começa correndo 42 quilômetros. Sim. Começa com o primeiro quilômetro, com o segundo quilômetro e assim você vai. Além disso, além de treinar a corrida, o que ele faz? O maratonista também faz musculação. Ou seja, ele faz coisas acessórias, né? Porque a gente vai falar também um pouco de como é que pesquisa entra nisso tudo, como é que o aluno... E aí eu vou jogar pro Rafael. Mas você tem uma série de nuances nesse preparo que são reprodutíveis. Sim. Só que o aluno, quando está começando, ele não tem essa noção do todo. A gente já passou, a gente tem a noção do todo. A gente sempre brinca com os alunos, confia, né? Faz um dia de cada vez, segue um cronograma. A gente tem, inclusive, um setor na escola que chama RD Produtividade, que é uma coisa que a gente terminou desenvolvendo, porque é justamente a área que algumas pessoas elas falam, eu estou me sentindo overwhelmed, né? Realmente tem muita informação, eu queria organizar isso. E a gente tem um setor que cuida dos alunos para fazer isso. Mas quando você, por exemplo, você senta aqui, você está falando para o pessoal ali, só de falar dessa forma, falar assim, olha, essa fase a gente quebra em duas. A prova são 7 blocos de 40, é factível, é assim que vai fazer. Vamos pegar pela mão e levar. Isso já dá uma... Sim. Você já dá aquela suspirada, assim, nossa senhora, que bom que existe, né, alguém para guiar uma coisa nisso, que eu vejo, assim, que o médico brasileiro, né, muitos, cada um tem sua história, né, já venceram várias barreiras, né, para chegar onde estão. Sabem o valor do esforço, né? Sabem que as coisas na vida não vêm fácil. E sabem que tudo de valor que você vai conquistar na vida não vem fácil. Se te entregam de bandeja, não tem valor. Aquilo não tem valor, né? Então, já diz o ditado, né? Que esmola demais o santo desconfia. Essa coisa vem muito de mão beijada, não tem valor. E tudo de valor que você e eu conquistamos na vida foi suado. Então, eu às vezes me impressiono com um médico brasileiro falando assim, mas a prova é muito difícil. Mas, meu amigo, a gente está falando de ser médico nos Estados Unidos. A gente está falando de ser médico nos Estados Unidos da América e, consequentemente, ser médico no mundo. Às vezes o cara já estudou tanto para ser médico no Brasil, né? O cara se esforçou tanto durante a sua formação e eu tinha essa sensação de que eu tinha me esforçado tanto, mas que eu não tinha estabilidade profissional, eu não sabia do dia de amanhã, eu não tinha tranquilidade financeira, apesar de estar ganhando bem, eu não sabia do dia de amanhã também, né? Então, validar foi aquele sprint final, foi aquele esforço final. Eu falei, cara, eu já me esforcei tanto até aqui. Esse esforço final é que vai ser a cereja do bolo que vai coroar a minha formação. Perfeito. Não é uma parada e um recomeço para você que já é médico, já é especialista. Não é começar tudo de novo. É um contínuo de crescimento. A sua nova etapa na vida e o seu novo esforço na vida, o seu novo desafio é se tornar médico no mundo, se tornar médico nos Estados Unidos. E aí você coloca a cereja no bolo e faz valer a pena todo o esforço que você teve até aqui. Não só coroar, né, mas eu sempre digo que ele tem a capacidade de mudar o seu destino e o destino da sua família. Sim. E das gerações que vão seguir você. Com certeza. Não é? Então, assim, hoje eu sei que
as gerações que vão me seguir Olha, vão ter os rastros daquilo que a gente começou a incrível, construir. incrível. É como um cometa que vai passando e deixa seu rastro no Sim. céu. Cara, eu recebi um cumprimento de um neurocirurgião nos Estados Unidos, amigo, Pedro Coutinho, quando eu dei match, que me emocionou na hora. Na hora que eu li, eu chorei. E outras vezes, agora já me acostumei de falar, mas outras vezes, quando eu contava essa história, eu me emocionava de novo. Porque ele falava assim, cara, parabéns pelo que você fez, né? Pelo que você construiu, você está construindo um legado e você vai ser aquele grampa, né? Em que os seus netos vão lembrar naquela foto de família, porque eles vão usufruir dos Estados Unidos por causa de você. Você mudou o nosso Eles destino. vão usufruir de uma educação de ponta por causa de você. Eles vão viver em segurança por causa de você. Você que mudou a história por causa da sua atitude. Então eles vão olhar para sua foto e vão falar assim, caraca, a gente tem tudo isso. A gente viveu toda essa vida desse jeito por causa dele, por causa do nosso grampa. Porque vem filho, vem neto, vem bisneto, por conta da sua escolha. Então, eu me vendo naquela posição, né? Eu falei, cara, olha o impacto positivo que eu trouxe nas próximas gerações, nas minhas filhas, na vida da minha esposa, que venceu tudo isso comigo, né? E nas próximas gerações, nos meus netos, nos meus bisnetos. Eles vão olhar, meu avô foi corajoso. Ele saiu lá, no meu caso, saiu lá da favela do Jacaré, lá em Cabo Frio, né? Mas ele saiu lá do Brasil para virar médico nos Estados Unidos. Que incrível. E o que é que eu fiz? Alguma coisa de super-herói? Não. A gente não é bicho ruim? Vou fazer essa bagaça aqui, vou estudar. Estudar para o Step 1? Bora estudar para o Step 1. Passei. Agora, Step 2? Passei. Agora a provinha de inglês? Acabou. Não tem essa palhaçada de ficar reclamando da vida ou da medicina no Brasil, sabendo que existe um caminho completamente diferenciado de honra nos Estados Unidos, de respeito, de boa remuneração, de trabalhar numa instituição só e ficar de mimimi no Brasil reclamando porque é difícil. Eu diria o seguinte, você rompeu com seu destino natural. Exato. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um paciente e o paciente tinha acabado de se aposentar e conversando e ele me deu uma aula. Ele era uma pessoa muito bem sucedida, professor universitário, acadêmico, e ele me falou o seguinte, eu perguntei para ele, e aí, o que você está fazendo agora no retirement? E ele disse, eu estou construindo o legado. Ou seja, tem muitas pessoas, e acho que no Brasil as pessoas vivem para deixar herança. Sim. Mas herança e legado são coisas completamente diferentes. Completamente. Então, Rafa, você pode até não deixar herança para as meninas, mas você está deixando um legado para elas. Sim. De Verdade. fato. Imutável. Para sempre. Verdade. Isso, e volta naquela questão que eu estava comentando antes do nós, né? Você não tem como terminar essa história Não falando tem como. eu. Porque além de você fortalecer os laços daqueles que estão com você durante o processo inteiro, você começa a entender o quanto isso é maior do que você. Sim. E tem gente que às vezes fala assim, mas você não acha que você está sendo ingrato? Você está indo para os Estados Unidos, o Brasil fez tanto por você estudou na universidade. E eu acho que justamente o oposto. Você vindo para cá, você tem a oportunidade de ser o porta-voz, primeiro, do seu país. Você está mostrando, nós aqui, estamos mostrando pro mundo. Porque aqui você está... A medicina brasileira também. Numa janela do mundo, exatamente. Sim. Nós nos formamos no Brasil. Estamos aqui, é como uma Olimpíada. Nós estamos carregando e vamos carregar com muito orgulho essa bandeira para o resto das nossas vidas. E você tem a oportunidade de, seja estando aqui nos Estados Unidos, produzindo pesquisa, como nosso doutor aqui de Kentucky, produzindo pesquisa de ponta, colaborando não só para os Estados Unidos, para o mundo, né? Contribuindo para o mundo. Você pode fazer, e porque o médico aqui nos Estados Unidos pode fazer pesquisa, viver de pesquisa, inclusive, se ele quiser. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Você pode, como a exemplo dos brasileiros que a gente conversou, voltar para o Brasil, se for uma opção, se a pessoa quiser, para mudar o ambiente do brasileiro, criar sistemas mais eficientes, criar hospitais melhores, criar melhores outcomes, desfechos para os pacientes. Né? Então, essa história de que você está sendo ingrato, muito pelo contrário. Né? Essa história, a partir do momento que você dá o start nisso, não é mais sobre você.
Sim. Não é mais sobre você. E digo mais, você está se inconformando com a decadência do sistema de saúde brasileiro e trazendo uma visão de que pode ser diferente. E que deve ser diferente. E que você merece algo melhor. Os pacientes merecem algo melhor. Os pacientes não merecem um médico que está pulando de um plantão para outro e depois de 48 horas de plantão vai te atender. Né? Exatamente. Então, é isso. Estamos aqui levantando a bandeira do nosso país. Exato. E puxando o nosso país, a medicina do nosso país para cima. Yes. O que a gente quer não é trazer todos os médicos do Brasil para os Estados Unidos, não é isso. Yeah. A gente quer pegar você, que está aqui. está né? aqui, que se dedica, Sim. que tem esse sonho, que tem essa vontade, que tem esse ânimo de vir para cá. A gente quer pegar você para trazer para cá, não para esquecer do Brasil. Não. A gente aqui, a gente cresce a medicina no Brasil. Exatamente. Eu cresço a medicina no Brasil em pesquisa, eu cresço a medicina no Brasil em participação na minha sociedade brasileira de radioterapia, eu cresço a medicina do Brasil indo ao Brasil dar aula. Sim. Há poucos meses atrás eu estava lá no congresso como um palestrante internacional, então isso é parte, eu estou puxando para cima a medicina. Com certeza. Exatamente. E Absolutamente. quando a gente traz vocês para cá, a gente está fortalecendo e criando mais pessoas para puxar a medicina do nosso país cada vez mais e mais para cima. Exatamente. Essa semana eu tive a surpresa, né? Eu estava trabalhando na submissão de um grant, quando eu li uma autora que escreveu uma pesquisa que eu estava baseando para fazer a minha, e aí eu fui ler a pesquisa. Ela é hoje chefe da Head and Neck and Chest do MD Anderson, da Universidade do Texas. Uau. Eu disse, nome, não parece um nome estrangeiro, Renata Ferraroto. Quando eu fui ver, brasileira. Nossa. Olha isso. Incrível. E Não, tem brasileiros ocupando posições assim incríveis nos Estados Unidos. falando, a gente acabou de ter agora um exemplo, né? A própria Harvard, na parte de cirúrgica, a gente teve um exemplo recente de um brasileiro com um feito extraordinário. Tem um cirurgião vascular também, o Dr. Aldrich, né? Vascular fenomenal, assim, aqui nos Estados Unidos, um dos poucos cirurgiões que tem o privilégio da FDA de operar cirurgias complexas, minimamente invasivas de aorta. Então, assim, a gente, cara, brasileiro é... A gente é bom. Pica. Cara, é grande, Podemos né? falar essa palavra? Podemos falar, bota um mute ali, né? E você diria, assim, agora falando assim, Rafa, o cara, beleza, a pessoa tá aqui, ela se empolgou, né? Tá, pô, legal. Aí ela vai se aventurar aí sozinha, né? O que você acha que são os maiores erros, né? Se você consegue elencar pelo menos 1, 2, 3 dos maiores erros que alguém pode cometer se aventurando assim no USMLE, fazendo step 1, 2, seja no seu diploma, seja na aplicação. O que você diria? Ramon, Assim? antes do Rafa responder, eu posso só introduzir isso, porque assim, eu e o Rafa, nós fizemos o processo no mesmo período. E quando a gente fez o processo, não existia qualquer informação disponível para nós. Sim. Eu diria o seguinte, era caótico. Por quê? Porque quem tinha a informação não compartilhava. Guardava. Sim. Quem tinha a informação não disponibilizava. Quem tinha a informação de como seguir as etapas, de como seguir o processo, guardava para si. Não sei porquê, eu acho que é algo que... E graças a Deus que eu encontrei o Rafa e que a gente se encontrou outras pessoas. Sim. E que a gente batalhou e desbravou junto todo esse processo. Como é importante essa aglutinação. Exato. Junto essa com comunidade, você, né? Para você ter uma ideia, Ramon, existia um material, não vou nem falar, eu vou falar o nome, depois vocês cortam. Sim. Eu não sei se você chegou a pegar, mas assim... Cheguei a olhar. Quando eu comecei a estudar pelo processo, todo mundo falou, pô, é o material mais completo que tem. E aí eu disse, pô, deixa eu ver como é que é. Aí eu peguei e abri uma aula de bioquímica, era uma aula de 3 horas. Um professor assim, super monótona, inglês, eu também não tinha essa expertise em inglês. Eu abri e assisti 15 minutos daquela aula e disse, isso não é para mim. Tem que ter e coisa joguei melhor. para cima. E aí passei 4 meses, não, esse processo não é para mim. Sim. Até que depois eu decidi voltar. A realidade é assim, o americano ele tem uma forma diferente
de se preparar. O americano, Sim, ele é autodidata. Muito objetivo e efetivo. Ele é bem diferente da gente. Sim. Então, ele aprende através de questão, ele Sim. aprende através de banco de questões. Yeah. E é a forma que eles têm de conseguir o conhecimento, muito mais até do que em sala de aula, tudo, Sim. né? Talvez o brasileiro, ele é um pouco acomodado nesse sentido. Sim. Então, assim, isso é bom. Eu amo, por exemplo, eu amo assistir aula. Claro, eu acho que tem o complemento das questões, tem Sim. o complemento do banco dos flashcards, tudo. É fundamental. Mas, cara, você ter, e o que a RD se propõe hoje, né, nessa pioneira nisso, né, de entregar e mastigar, entregar isso aí, Sim. tudo mastigadinho para você. Sim. Eu adoro o meio. Cara, minha vida no processo seria 95% mais fácil Sim. se eu E as tivesse suas a RD. coronárias também. hoje teriam sofrido menos. A minha Não. também. Verdade. Eu desisti umas 3 vezes durante o processo. Eu não Sim. teria desistido se eu tivesse RD. A gente vê hoje ortopedista com 25 anos de formado passando no Step 1 através da RD Medicine. Né? Hoje eu recebi, essa manhã, uma mensagem de uma cirurgiã plástica, 18 anos de formado, Isso é lindo. passando no Step 1. Oftalmologistas, obstetras. Então, você vê que a RD Medicine ela se tornou um caminho plano e ela faz com que pessoas que nunca, primeiro, entrariam na batalha. Elas não entrariam. Porque elas olham e veem um caminho solitário e confuso na mente delas e não sabem por onde seguir ou com quem seguir, ela não entra. Aquela informação preciosa de validação do diploma nos Estados Unidos, ela chega e ela passa. A RD Medicine acabou com isso. Faz com que a pessoa, ela fala, através deles, eu acho que é possível, vai dar. Então, eu tenho muito orgulho da escola de ser uma chave que faz com que pessoas que nunca validariam, validem. Isso é maravilhoso. Porque, como qualquer processo na vida, você pode fazer sozinho. Você pode fazer sozinho. Você pode pegar os livros e fazer sozinho. Você pode passar para a residência sozinho, mas você escolhe fazer um curso. Você escolhe fazer um curso preparatório para passar para a residência no Brasil, né? Porque apesar de você ser autodidata, você conseguir estudar sozinho, é melhor você ter uma direção, né? Agora, para o USMLE, se você está sozinho, aí eu puxo sua pergunta dos erros e tudo mais. Se você está sozinho, você corre o risco de ouvir qualquer informação online e acreditar nela. E aí você fica rodando em círculos, você vai por um caminho errado, você gasta o seu tempo de forma errada, você gasta o seu dinheiro de forma errada, você não tem suporte dos que estão ao seu redor, você se sente sozinho, né? Você se vê naquela luta solitária, você não olha para o lado e vê outras pessoas estudando para os steps e você desiste. Então a gente pegou e abraçou uma grande parte dessa comunidade também brasileira, de estudantes ou de médicos já formados, que já conheciam os steps, que já tinham começado a estudar, mas tinham desistido. Mas que com a RD Medicine conseguiram ir até o final, executar e fazer a prova. Então, um dos erros é você tentar caminhar sozinho, ouvir qualquer um na internet, porque na internet todo mundo tem autoridade. Qualquer um fala qualquer coisa como se soubesse sobre aquilo. E aí um fala uma opinião, outro fala outra, você não sabe em quem você acredita. Às vezes sem skin in the game, né? Às vezes nunca nem Exactly. fez o processo. Exactly. Não pisou aqui. Exatamente. E tá lá falando, Esse é um dos porque- diferenciais da RD Medicine. Que bom que você trouxe esse ponto. Eu vou até além. Sabe uma coisa que é um balde de água fria e que vocês precisam tomar muito cuidado quando vocês começam a escutar sobre? É um negócio chamado red flag. Eu acho que muita gente desiste do processo, desiste de Meu todas Deus. as etapas, nem tanto por causa da prova, porque eles começam a escutar e começam a entender que eles têm essa e aquela red flag. Sim. E teve gente, para você ter uma ideia, que eu acho que tem um relato no Facebook de uma pessoa que acho que ela, tipo assim, antigamente o USMLE Step 1, ele era por score. Sim. Essa pessoa tirou, tipo assim, 202. Não passou na prova. Eu acho que era 198 o Ah, score. sim, bem no passou. corte ali. O corte. Verdade. Mas ficou próximo do corte. E aí veio uma pessoa que já estava no processo, que já tinha dado match aqui, Sim. e disse para essa pessoa, desiste, você não vai Desiste. conseguir mais. Eu conheço E aí- pessoal
Também. E aí essa pessoa, Sim. ela continuou no processo, ela disse, eu não vou desistir. Perfeito. Continuou, caminhou, deu match. Sim. E depois postou o relato dela lá, dizendo, olha... Isso é lindo. Sim. É. Eu Ainda tenho um bem amigo que eu não pessoal, desisti. o nome dele é Davi, faz anestesia em New York, e ele tirou 212 no Step 1, que ainda é melhorzinha do que essa nota aí, mas era uma nota muito baixa. Na época, a nota do Step 1 era um cartão de visita para anestesia, então aquilo contaria bastante. Deu match, tá acabando a residência de anestesia. Eu conheço uma Program Director nos Estados Unidos que falhou o Step 1. Exato. Então, se você... Engraçado como que essas coisas que às vezes botam para trás, elas se proliferam tão mais rápido do que a informação boa. E é interessante, o Red Flag, para quem não sabe, né, a gente às vezes está falando, o Red Flag ele é basicamente é um sinal, né? Porque lembrando que ao final de tudo a gente passa por entrevista, né? Seja para uma residência, para um clinical fellowship, para um emprego, a gente passa por entrevista. Não tem como fugir disso, a gente vai ser entrevistado, lógico, a gente né? somos pessoas, né? E o Red Flag é basicamente um aviso, né? Um alerta para um programa que vai te entrevistar para dizer assim, olha, talvez não entreviste essa pessoa. Então existem vários mitos na internet, alguns fundamentados, outros não, né? Que é esse que é o problema que o Rafael está falando aqui. De diversas coisas. Ah, não, gente que tem mais de 5 anos não passa, é impossível, nem tenta. Se você tem mais de 5 anos de formado, nem tenta, tá aqui. Né? Grande amigo. 3 exemplos. Então, o que eu acho que é legal a gente falar assim, até para entender, muita gente fala sobre mentoria. Né? Ah, então a RD é uma mentoria. Né? Então, vocês ajudam, vocês falam e tal, tem uma reunião. Não é uma mentoria. Né? Não é uma mentoria. O que você diria assim? Né? É uma escola, exatamente. Então, qual é a diferença? Porque mentoria na internet está cheio. Sim. Né? Qual é a diferença da RD, Escola RD Medicine, e uma mentoria? Qual é essa diferença e por que a RD Medicine é única, né? Não só no Brasil, Sim. no mundo. Isso é legal frisar, Sim. porque é uma conquista, cara, brasileira. Sim. Né? Você sonhou com isso lá atrás, um monte de gente entrou junto, e fez isso crescer e continua crescendo a passos largos, né? Sim. E por que se chama Escola RD Medicine? Sim. Hoje a gente se orgulha de dizer que a RD Medicine é a estrutura mais completa do mundo e a gente teve bastante contato com tudo quanto é tipo de preparo, ou de mentoria, ou de cursos, porque a gente passou pelo processo, né? E foi muito interessante até você levantar essa bola de tem gente que não deu match, não passou pelo processo, não passou pelas provas e quer falar de USMLE. Para. Então, assim, nem vem. Aqui é skin in the game. Então, a gente conhece o padrão da educação médica americana, como funciona nos Estados Unidos e no mundo, né? E não foi de ontem para hoje que a gente chegou à estrutura da RD Medicine. A gente chegou à estrutura da RD Medicine hoje com mais de 2.000 alunos, observando o que o aluno precisa para chegar lá de forma mais rápida e efetiva. Então, a gente não vai poupar o mundo, ou não vai privar o mundo de ter essa estrutura também. Então, a gente tem como plano internacionalizar a RD Medicine em 2025, né? Porque a gente não vai privar o mundo disso. Não existe... Você vai ver no mundo estruturas que ensinam para as provas. Você vai ver no mundo estruturas que te guiam no processo ou te mentoram, ou que procuram estágios para você, ou que te ajudam com os estágios, ou até cursos de inglês médico. Agora, você não vai ver em nenhum lugar do mundo algo como a Escola RD Medicine, que coloca todos os 4 campos a serviço do aluno. Então, hoje, a RD Medicine ela se divide em 3 braços. Um braço é o braço de mentoria, né, que a gente classifica de mentoria. O outro é de inglês médico e o outro é de preparo para as provas. O braço de mentoria, cuja coordenadora, inclusive a doutora Viviane Sachs, é a Program Director nos Estados Unidos, então eu me orgulho muito disso, porque a gente tem uma diretora de programa de residência nos Estados Unidos há anos, coordenando a nossa mentoria. Então, ela é a pessoa que fala tá dentro, tá fora, ela analisa aplicações e a gente tem o input dela com os nossos alunos. Por isso que a gente tem aplicações tão fortes e uma taxa de match tão alta. Tá? Um dos fatores, né? Dentro dessa mentoria, tem aula de todo o processo também, do início ao fim. Agora, olha o diferencial. Nós temos um setor de estágios dentro da mentoria. O setor de estágios
procura os estágios para a pessoa de acordo com o que ela quer geograficamente e dentro da especialidade. Isso é. O setor de estágios molda o currículo da pessoa no padrão americano. E também escreve os e-mails para ela. Com isso, ela aprende todo o modelo de como conseguir estágio nos Estados Unidos. Porque é um setor com pessoas capacitadíssimas, né? Cuja diretora do setor de estágios é a doutora Gabriela Brandão, que é residente de cirurgia geral no Beth Israel, em Harvard. Então, ela tem uma equipe com ela. Então, você tem, dentro da escola, os alunos se reúnem num meeting 1 a 1 para traçar o seu perfil, moldar o seu currículo, escrever os e-mails para você, basicamente fazer tudo para você. E você aprende naquele processo. Aprende com elas e tem o seu currículo moldado, os e-mails escritos, e-mails efetivos que são lidos. Isso está dentro de mentoria, setor de estágio da RD Medicine. Ali dentro. E quando a pessoa valida, chega na parte final, ela está com o ICFMD Certificate, ela precisa de alguém para olhar o personal statement, ela precisa de alguém para olhar as cartas de recomendação, se ela tiver acesso. Ela precisa de alguém para olhar o ERAS dela. Ela precisa de alguém para dar um conselho sobre preferência geográfica, sobre como organizar as experiências no ERAS. Né? Ela precisa de alguém para treinar ela para a entrevista. Né? Eu lembro que eu treinei o Ramon para a entrevista. Você faz uma mock interview, porque tem uma receita de bolo, tem uma forma... tem as perguntas mais comuns, tem coisas que você tem que evitar, tem princípios que você tem que seguir durante a entrevista. Então, o aluno da RD Medicine, ele tem mentoria do início ao fim do processo. Mas não é só isso a escola. Quando ele vem para um estágio, ele precisa saber das siglas de inglês. Ele precisa saber apresentar um caso em inglês minimamente. Porque não adianta você ser um bom aluno no Brasil, ou um bom médico, ou até uma pessoa agradável de se tratar e ficar igual um poste no seu estágio, sem conseguir apresentar um caso. Você não vai conseguir se mostrar ali. É até um ponto negativo, né? Exatamente. Você pode se queimar muito mais do que... Exatamente. Você pode queimar o estágio, queimar o tempo, queimar aquela instituição, se você não vem de forma preparada no momento certo. Tá? Que, na nossa opinião, é pós-Step 1. Você acessa o setor de estágio 6 meses antes do Step 1 na RD Medicine e vem fazer o seu primeiro estágio pós-Step 1, entre o Step 1 e o Step 2. Né? Então, você tem ali um curso de inglês médico, onde a gente tem períodos de conversação, onde a gente puxa pelos alunos, tenta transmitir o ambiente real de uma enfermaria ou de um centro cirúrgico americano para a sala de aula, para o aluno se sentir realmente dentro, né? Com quem viveu e treinou e vive isso, né? Então a gente tem mentoria, escola de inglês médico e curso para a prova. E aí eu tenho muito orgulho de falar do RD Step 1, do RD Step 1, que é o nosso preparatório para o Step 1, que tem uma estrutura hoje totalmente bilíngue. E é uma estrutura baseada em didática, simplificação didática e revisão. Revisão de forma natural. Toda aula que o aluno começa no RD Step 1, ele é obrigado a revisar a aula anterior, em forma de flashcards narrados. Ou seja, você dá o play numa aula de Bioquímica 25, antes aparecem flashcards narrados da aula de Bioquímica 24. Quão maravilhoso é isso? Ou seja, você pega e implanta o estudo ativo dentro do que seria um estudo passivo, que são as aulas. Embaixo das aulas, a gente tem dicas de prova bilíngues daquilo que mais cai na prova. Após cada aula, você faz quiz questions para consolidar aquele conhecimento. Aí você vai praticar num banco de questões que nós temos, absolutamente bilíngue, onde cada questão flipa entre português e inglês em tempo real e onde cada comentário também tem em 2 versões, português e inglês. Temos o nosso próprio sistema de flashcards com áreas específicas de estudo, ou seja, nós desenhamos tudo com muito cuidado para que o aluno que não sabe inglês comece a estudar para o processo e vai evoluindo no inglês e na matéria ao mesmo tempo. Eu acho que a maior barreira, geralmente, para a pessoa que quer entrar no processo, sim, ela vê como a maior barreira. Eu não sou bom o suficiente no inglês. Eu vou começar a estudar inglês, eu vou melhorar meu inglês, eu vou para entrar no processo. É o maior erro que se pode cometer, gente. Exato. O inglês é algo natural. Uma escola de inglês não vai te dar o inglês médico. Sim. Mas você pode fazer anos de escola XYZ no Brasil. Ela não vai lhe dar o inglês médico. E, ao mesmo tempo, em pouco tempo, eu diria, em pouco tempo, você tendo essa exposição,
rapidinho você vai estar raciocinando em inglês e rapidinho você vai estar... Então, não se preocupem. Eu acho que geralmente é o maior ponto de preocupação. Vocês não precisam se preocupar com relação a isso. E é incrível o quanto você aprende de uma maneira concomitante com o estudo da medicina, né? E você falou uma coisa, Rafael, antes, muito legal, que é uma das coisas que mais molda e que mais a gente tem cuidado na pedagogia, né? De todo o plano pedagógico, seja do cronograma, da trilha de estudo dentro do RD Step 1, seja da trilha de estudo do nosso RD Step 2, nascendo, vindo agora para os nossos alunos, seja dentro do QBank, seja da integração do QBank com flashcards, com quiz, com aulas. Por que tudo isso, né? Por que tem que ter essa complementariedade entre as ferramentas educacionais? Porque é justamente isso que te faz aprender de uma maneira mais eficaz em menos tempo, com maior retenção. Exatamente. Então é por isso que a gente com confiança fala em 9 meses o aluno ou o médico, né, a médica vai estar pronto para fazer o Step 1. Alguns precisam de mais uns 3 meses, 2 meses, mas a gente tem um cronograma muito bem fundamentado para justamente ter um preparo reprodutível, né, ter um preparo no qual a gente vai chegar, o aluno, a aluna vai chegar lá no final e vai falar assim, você está pronta, você não está pronta. Né? Você precisa de mais isso para lapidar, a gente vai te dar aqui mais 2 meses. Então, esse tipo de estrutura é que não tem em nenhum lugar do mundo. Não tem. Né? E eu tenho um detalhe no RD Step 1 também, que eu não comentei, que são as revisões espaçadas de sábado. Que para mim são uma pérola, porque a gente chega no sábado e a gente discute conceitos e questões falando em português de 2 semanas atrás. Ou seja, o aluno vem estudando, está com tudo fresquinho na cabeça, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aí chega no sábado, é dia de revisão. Só que a gente não vai revisar aquilo que está fresquinho, a gente vai revisar o que foi dado 2 semanas atrás. Então lembra que eu falei que tem a revisão em cada aula, que são os take home points, aqueles flashcards narrados? O aluno é obrigado a revisar por aula e por semana. Então, esse esquema de revisão natural, ele é um facilitador absurdo para o aluno, porque ele não tem que pensar no que ele tem que rever, né? E isso a gente tira de métodos efetivos de estudo, né? Do que já está comprovado de estudo. Eu adoro a educação médica americana, a forma como se estuda nos Estados Unidos, né? Como eu aprendi a usar os flashcards. Gente, a gente esquece 80% do que a gente estuda em 48 horas. E os flashcards são o caminho para vencer a curva de esquecimento. Eu aprendi a estudar por questões desde o início, né? Ou seja, você não tem aquele dogma, aquele paradigma da educação médica brasileira, que eu acho que ainda é muito retrógrada, né? E um dos papéis da RD Medicine é trazer o padrão da educação médica americana para o Brasil. Inclusive, existem várias surpresas que estão vindo aí, que são projetos da RD Medicine para ensinar a medicina para o ciclo clínico no Brasil, com ferramentas da educação médica americana que não existe no Brasil, oferecendo isso como um caminho de estudo até para residência no Brasil também, ou para o ciclo clínico em português, mas puxando aí o padrão da educação médica americana que a gente aprendeu. Não é aquele dogma de você, não, vou dominar esse conteúdo, depois eu vou fazer questão. Não, é você, enquanto domina o conteúdo, faz questões. É circular, é tudo ao mesmo tempo, né? Esse é um modo efetivo de você aprender uma grande quantidade de coisas e ficar pronto para fazer uma prova como essas tão rápido. Eu considero até 9 meses um tempo curto. Um negócio interessante que eu não sei se acontece com vocês, eu queria até escutar vocês, mas hoje, por exemplo, hoje pela manhã eu estava na universidade, estava em uma aula e às vezes ou estou em uma aula, ou estou vendo um paciente e de hora para outra, tipo assim, hoje foi o que estava falando de BBB, Blood Brain Barrier. Na hora veio, e aí eu fui pros meus residentes e falei, e aí, quais são os 3 companhias da Blood Brain Barrier? Então, assim, coisas que no Brasil a gente não vê, entende? Então, assim, a gente estava numa aula clínica, trazendo conteúdo básico. É normal. Exato. O chair do departamento a gente estava numa aula clínica, o chair começou a falar de translational, de DNA... DNA repair. Impressionante então, como eles têm esse conteúdo na cabeça. Legal. Né? Tudo traz e tudo se revive ali. Como eles trazem a parte básica e translacional para dentro da medicina. Você me lembrou, eu estava na discussão, a gente tinha acabado de fazer um quadro clínico, um caso cirúrgico na UAR e tal,
E foi um paciente que teve um broncoespasmo, usamos salbutamol, e aí o extremamente senior, já deve ter seus 60 e poucos anos, o attending, ele perguntou, tá, mas por que o potássio baixa com salbutamol? Entendeu? Uma pergunta assim, cara, vamos lá na sódio, potássio, ATPase, né? Então, um negócio que é muito legal. E assim, para a gente conseguir fechar, amarrar isso aqui tudo, né, do que a gente conversou, é que são essas discussões, trazendo básico com avançado, são essas ferramentas, multiplicidade de ferramentas e vias de absorção de conhecimento, que o aluno ele aprende a medicina de um jeito mais rápido, fixa melhor, e o inglês está nisso tudo. Né? Sim. E o inglês está nisso tudo. Então ela está vendo o conteúdo bilíngue, com essas ferramentas de fixação, não tem como o inglês médico também não avançar Sim. nesse processo como um todo. Né? E, Rafa, o que eu queria deixar... Eu queria pedir para você agora deixar uma mensagem final, assim, para a gente, infelizmente, a gente tem que encerrar nosso encontro aqui. Eu queria que você dissesse o que você teria para dizer para quem nos ouviu, quem viu esse episódio como um todo, o que pode esperar dos próximos passos da RD Medicine para ajudar ainda mais os alunos do Brasil e, enfim, agradecer aí esse nosso episódio de hoje. É maravilhoso estar aqui com vocês, maravilhoso ter a presença do Rafa, do Ramon, ter pessoas ao nosso lado, né? Vocês são responsáveis pela RD Medicine que a gente tem hoje, junto com outras pessoas da equipe que não estão aqui. Seria impossível construir isso sozinho, né? Quando eu olho para trás, eu não acredito no que aconteceu com a RD Medicine, na explosão que foi, né? Hoje a grande mídia, citando a RD Medicine, a Associação Brasileira de Medicina, publicando no site deles sobre a RD Medicine, a Associação Paulista de Medicina buscando fazer parceria com a gente. O quão honrado nós nos sentimos em impactar a educação médica no Brasil, em mudar a história da educação médica no Brasil, em mudar a vida de muitas pessoas, as famílias, as carreiras, em criar novos sonhos, novas possibilidades, novos horizontes, coisas que as pessoas nunca veriam à frente dela. Nós mostramos que é possível e conduzimos elas nesses caminhos. Então, existe assim muita paixão no nosso coração pelo que a gente faz, muita paixão pela gratidão das pessoas, muito respeito pelas vidas que confiam na gente, né? Porque são famílias, são vidas, são futuros. Eles confiam um sonho na gente e a gente está aqui para conduzir eles da forma mais dedicada possível, mais carinhosa possível, mais efetiva possível. E a cada obrigado que a gente recebe é um combustível para a gente continuar. E o que a comunidade médica brasileira pode esperar da RD Medicine é uma escola de excelência, é uma escola que vai melhorar a cada dia, é uma escola que vai seguir impactando o Brasil, é uma escola que vai estar sempre se analisando, é uma equipe que vai estar sempre se analisando para ver aonde a gente pode estar errando, onde a gente pode melhorar, para ter sempre excelência na educação, para facilitar o caminho do brasileiro, a passar nos steps, a ter uma experiência de estágio nos Estados Unidos, né, a fazer um fellow nos Estados Unidos, a seguir uma carreira de pesquisa nos Estados Unidos. Né? Nós temos excelentes resultados com o Research Fellow também, através da RD Medicine. Né? Então, o cara que é estudante de medicina, ele sabe que ele pode se formar como médico no Brasil ou nos Estados Unidos. O cara que já é formado há muito tempo, ele sabe que ele tem um caminho através da RD Medicine, seja através da abertura do país com as novas leis, ele pode seguir para o Fellow, ou ele pode refazer a residência se essa for a escolha dele. Então ele pode olhar para a RD Medicine como realmente um catalisador da carreira dele, para levar ele aonde ele sempre sonhou estar, né, para posicionar ele aonde ele sempre sonhou estar em relação a respeito, prática médica, a se envolver com pesquisa, a educação médica, a poder proporcionar educação e segurança para os filhos. Contem com a RD Medicine. Né? E os próximos passos, né, eu não posso entregar todos os detalhes ainda, é o que a gente comentou, a RD Medicine está trazendo para o Brasil, levando para o Brasil coisas que não existem no Brasil. Tecnologias e ferramentas de estudo que nunca foram vistas no Brasil e que são grandes nos Estados Unidos, são muito eficazes, muito usadas por americanos. Tá? E a gente está trazendo para o Brasil com tecnologia própria, com ilustrações próprias, com um método próprio e tudo em português, algumas bilíngues ou trilíngues também em espanhol,
mas esse é um próximo passo da RD Medicine, não só melhorar o que se já tem, lapidar o que se já tem, que é a nossa escola RD Medicine, né, o nosso primor, né, o tesouro que a gente oferece aos alunos, mas trazer novas ferramentas de educação médica dos Estados Unidos para o Brasil, para que todos tenham acesso a um meio de estudo eficaz, né, tanto para a prova quanto para a vida, para a prova de residência no Brasil também. E em 2025, foco na internacionalização, não só abraçando os nossos colegas da América Latina, que precisam também de uma escola completa, isso não existe no mundo, né, que dirá na América Latina, oferecendo bastante conteúdo em espanhol e internacionalizando e trazendo para os Estados Unidos e para o mundo também, dando acesso ao mundo, ao método RD de estudar para o Step One, a mentoria, né, o direcionamento no processo, o setor de estágios e também o estudo do inglês médico, sobretudo para os países que não têm educação médica em inglês. Porque isso é um detalhe também, muitos países não têm o inglês como língua primária, mas a educação médica é em inglês, é um privilégio de alguns países no mundo. Tá? Então, esperem da RD sempre o melhor, esperem da RD sempre estar ao seu lado, ouvindo o seu feedback, procurando melhorar sempre. Fantástico. Espero que, acho que então para a gente encerrar, que a gente consiga ter trazido essa lentezinha que vai tirar essa miopia, às vezes, que muitos têm e colocar ali na sua cabeça uma oportunidade de carreira e de desenvolvimento pessoal para você e para sua família, que talvez hoje a gente tenha mudado a história de muita gente. Sim. E você vai ser mais do que bem-vindo. Acessa o nosso website, rdmedicine.com. A gente tem nosso site com tudo, com blog, acessa, entra em contato com a nossa equipe. A gente tem 2 canais enormes no Instagram. Entra, seja no Instagram do Dr. Rafael Duarte, né, Duarte Rafael, Duarte Rafael. Sim. E no nosso RD Medicine, que é @grupo_RD Medicine, que são os nossos também canais de Instagram. Se comunica com a gente sempre está muito receptivo. Rafael, palavras aí de encerramento. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que o Rafa é um irmão para mim, ele sabe disso. Ele sabe como eu amo ele. Amo você também por correspondência, Ramon. Mas é um prazer e eu reflito muito, né? Acho que nós temos um propósito em comum. Sim. Né? Acho que e a vida é um propósito, né? Eu acho que a RD é uma empresa de propósito. Eu acho que nenhum de nós estamos aqui pelo componente financeiro. Sim. Eu acho que nós, como médicos, aqui nos Estados Unidos, você está sendo treinado, você está investindo em médicos americanos, pessoas que passaram por esse processo e que criaram esse processo, que criaram uma forma de trazer esse processo, desmistificar e trazer esse processo de forma muito simplificada para você. E eu acho que a RD é uma empresa muito mais do que uma empresa com uma visão financeira, uma empresa com visão de propósito, uma empresa de cunho e de alicerce cristão que traz essa visão de melhoramento, de investimento na sua carreira, de investimento e de mudança na sua vida pessoal, profissional. Então, quebre esse relacionamento, esse contínuo que você teria junto à sua vida e transforme a sua vida, e faça uma vida, e forme uma vida diferente. E crie o seu alicerce e crie o seu legado. O seu legado para a sua família. Você vai transformar a vida de gerações de sua família.